Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Luiz Gustavo aqui do NEAF. Galera, nesse vídeo a gente vai resolver uma questão recente aí do concurso de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda da Bahia, né, em 2019. É uma temática bem bacana que dá pra gente conversar um pouquinho sobre exigência de lei complementar em matéria de direito tributário, tá bom? O enunciado da questão é o seguinte: consta na Constituição Federal que a União tem competência para, somente através de lei complementar, tratar de várias matérias de natureza tributária, citando, dentre outras. Então, a gente tem 4 alternativas que não fazem essa referência, né, para as quais não se exige lei complementar, e uma alternativa é realmente alguma coisa que a Constituição fala que há a necessidade de termos uma lei complementar. Antes de lermos as alternativas, eu prefiro até nós já irmos para os slides da Constituição, né, mostrando para vocês onde na Constituição fala que nós precisamos de lei complementar em matéria tributária. O primeiro slide que eu trago para vocês é para instituir empréstimos compulsórios, lembrando, né, que na teoria, dentro da teoria pentapartida, em que nós temos 5 espécies de tributos, impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições especiais e empréstimos compulsórios, os empréstimos compulsórios são uma das espécies tributárias para as quais a Constituição exige expressamente lei complementar para que haja a instituição e criação desses empréstimos compulsórios. Isso está no artigo 148 da Constituição, está lá. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios e aí despesas extraordinárias de guerra, calamidade pública ou então investimento público de caráter urgente, tá bom? A aplicação dos recursos do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição, ou seja, os recursos arrecadados com o empréstimo compulsório devem ser utilizados na finalidade para a qual se instituiu o empréstimo compulsório. Maravilha, né? Então, lei complementar é um caso que a Constituição exige obrigatoriamente lei complementar para ser criada essa espécie tributária. Beleza. Artigo 146 da Constituição, ele não fala especificamente sobre criação de tributo, ele não fala sobre instituição de algum tributo, não. Mas ele fala de algumas matérias que devem ser veiculadas por meio de lei complementar. Por exemplo, conflitos de competência entre União, Estados, DF, né, Distrito Federal e os municípios. Então, conflitos de competências em matéria tributária devem estar em uma lei complementar. Regular limitações constitucionais ao poder de tributar também deve ser veiculado numa lei complementar. Normas gerais em matéria de legislação tributária, e aí o CTN, o Código Tributário Nacional, tem bastante coisa falando sobre isso, né? Lembrando que CTN é uma lei ordinária de 1966, mas tem status, foi recepcionada pela Constituição de 88 como se lei complementar fosse, tá? Então, se hoje em dia quisermos alterar o Código Tributário Nacional, precisamos fazê-lo por meio de lei complementar, tá bom? Mas vamos lá, o que o CTN fala, né? Quais matérias, quais temáticas o CTN nos traz? Definição de tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos, base de cálculo, fato gerador e contribuintes. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas e tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado, pessoal, para microempresas e empresas de pequeno porte, está na Lei Complementar 123, Lei Complementar 123 de 2006, que é, né, o estatuto das pequenas, das micro e pequenas empresas, tá bom? Então, também é uma lei complementar respeitando o artigo 146. Então, cuidado, pessoal, que o 146, apesar dele não tratar de criação de algum tributo, ele é importante. Vira e mexe, as bancas perguntam, né, as previsões do artigo 146, que é justamente todas essas temáticas devem ser veiculadas por meio de uma lei complementar. Tá joia? Beleza, pessoal, o que mais nós temos aí sobre lei complementar? Veja o artigo 146A, um artigo que, portanto, foi inserido depois no texto constitucional por meio de uma emenda. Lei complementar, então ele já começa, né, já bem claro, bem claramente para a gente. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios de concorrência, sem prejuízo da competência da União por lei estabelecer normas de igual objetivo. Então, sempre que você enxergar na sua prova isso aqui, ó, prevenção
de desequilíbrios da concorrência, lembre-se de uma lei complementar, tá bom? Mesmo assim, pessoal, por meio de uma lei ordinária, a União também pode estabelecer outras normas com igual objetivo, tá? Então não é errado a União tratar dessa temática numa lei ordinária, mas veja que a Constituição expressamente fala, né? Poderá, então nem é um dever, é uma possibilidade que a União tem, né? Mas uma lei complementar prevenir desequilíbrios da concorrência, e lembrar dessa expressão ajuda você a matar algumas questões objetivas, tá legal? Então, isso é o que eu queria falar para vocês do 146A, que também fala de lei complementar. E aí, mais uma temática bem importante sobre lei complementar. Percebam, pessoal, se vocês já estudaram direito tributário, vocês devem ter notado que a Constituição ela é bastante exaustiva no que diz respeito aos impostos que podem ser criados e instituídos pelos entes federados. Embora a Constituição, por si só, ela não cria, ela não institui nenhum tributo, mas embora ela não faça isso, ela já deixa amarrado e previsto qual tributo cada ente federado pode instituir. Tá? Então ela já delimita certinho. Estados podem ter 3 impostos apenas. Quais são eles? ICMS, IPVA e o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa-Mortes e Doações. Tá? Os municípios podem ter 3 espécies de impostos só. Quais são eles? IPTU, ISS e o ITBI. A União, por outro lado, pode ter 7 espécies tributárias lá no artigo 153, tá bom? Inclusive, um desses tributos, que é o imposto sobre grandes fortunas, também só pode ser instituído por meio de lei complementar, tá joia? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, somente a União tem o que a gente chama de competência residual para criar impostos não previstos, tá? Vou repetir, somente a União tem competência para criar impostos não previstos no texto constitucional. Por outro lado, isso quer dizer o seguinte, olha, estados, Distrito Federal, por consequência, né, e municípios, os impostos previstos já estão estabelecidos, não podem ser criados outros impostos, tá? Agora, para a União, há sim a possibilidade de impostos residuais, que está aqui no artigo 154, inciso 1º. A União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, que é o 153, que prevê os impostos da União, né? Desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos impostos já discriminados na Constituição. E a isso nós chamamos de imposto residual ou inominado. Beleza, gente? Então, os impostos residuais são criados e instituídos por meio de lei complementar. Cuidado para não confundir com o famoso IEG, Imposto Extraordinário de Guerra. Esse daqui, pessoal, embora ele não exista numa realidade cotidiana, né, no nosso dia a dia, ele pode vir a existir se houver uma guerra, algo nesse sentido, mas aqui é uma lei ordinária, ele não é lei complementar, tá bom? A regra geral, justamente, para a instituição de tributos, Brasil afora, digamos assim, é por meio da lei ordinária. Excepcionalmente, tributos, impostos, enfim, serão instituídos por lei complementar, tá bom? É excepcional. Via de regra, matéria tributária é veiculada por lei ordinária, exceto isso que nós estamos apontando para vocês neste vídeo, tá bom? Só para complementar o que eu havia falado, né, em relação aos impostos da União, tá aqui os 7 impostos, percebam aqui que no inciso 7º do artigo 153, tá aqui, imposto sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Lei complementar esta que não existe até o momento, não foi editada. Beleza? Então é isso, pessoal. Ainda tem mais um tópico importante aqui, ó. Contribuições especiais, especificamente, pessoal, contribuições para financiar a Seguridade Social, tá? Tá dizendo o seguinte, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o artigo 154 que a gente acabou de ver. É aquele que exige para os impostos inominados ou residuais, lei complementar. Estão percebendo? Então, galera, para resumir aí, né, a gente fazer um resumo da ópera. Em relação a impostos, né, que podem ser instituídos por meio de lei complementar, existem 4 situações apenas que obrigatoriamente teremos que ter uma lei complementar. Para instituir empréstimo compulsório, para instituirmos impostos sobre grandes fortunas, para instituirmos impostos residuais ou inominados, que só a União pode instituir, empréstimo compulsório também, só a União
grandes fortunas também só a União, né? Impostos residuais e também as outras contribuições, por que não dizer contribuições residuais também, né? Para financiar a Seguridade Social também pode ser criada pela União, podem ser criadas pela União por meio de lei complementar, respeitando o 154, inciso 1º. Beleza? Bom, dito tudo isso, agora a gente pode voltar para a questão, né, que nós inauguramos o vídeo, para a gente resolver agora sim as alternativas. Então vamos lá, compete, né, tal, somente através de lei complementar, várias matérias, dentre outras. Vamos lá verificar quais que são, qual hipótese, né, que deve ser por lei complementar. Instituir contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuição de interesse das categorias profissionais. Não falamos nada disso, pessoal. O que nós temos é algumas contribuições sociais não previstas podem ser criadas por lei complementar, mas as que já existem, as contribuições que são as CIDs, né, intervenção no domínio econômico, e as contribuições das categorias profissionais, por exemplo, as anuidades dos conselhos de fiscalização de profissões, né, essas aí, lei ordinária, não precisa ser lei complementar, tá bom? Então a alternativa A está errada. Letra B, instituir impostos não previstos na Constituição Federal, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. Certinho. Esses são os impostos inominados ou residuais, que somente a União poderá instituí-los, tá? Tá aqui certinho, né? A União tem competência, então, de fato, a letra B é o nosso gabarito, beleza? E o erro das demais? Vamos dar uma olhadinha aqui. C. Instituir e alterar as alíquotas dos impostos sobre produtos industrializados. Isso daqui, pessoal, inclusive, pode ser feito até por meio de decreto, tá? Alterar as alíquotas do IPI, do IOF, do imposto de importação, do imposto de exportação, tá? Isso aqui, inclusive, pode ser decreto, né? Se a lei de cada tributo autorizar e elas autorizam, tá? Então, a letra C está errada, não, obviamente não precisa de lei complementar, portanto, para alterar essas alíquotas. Letra D, criar taxas em razão do exercício de poder de polícia. Não, pessoal, regra geral, criação de tributo é lei ordinária, tá? Exceto nos casos da Constituição. Então, taxa nem é mencionado na Constituição como necessariamente sendo lei complementar, então está errada a letra D. Letra E, instituir imposto sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão. Ora, isso aqui, pessoal, esses itens, eles são imunes, eles estão dentro da imunidade tributária do artigo 150 da Constituição, tá bom? Então, completamente errado, não há que se falar em tributação, em qualquer tipo de tributo, impostos, tal, sobre livros, jornais, periódicos e papel. Há uma imunidade incidindo sobre esses itens, tá bom? Então, pessoal, dito tudo isso, vou colocar para vocês que o nosso gabarito é a letra B de bola dessa nossa questãozinha aqui que caiu no último concurso de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual, né, da Bahia. Beleza? Então é isso, minha gente. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Bons estudos! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like pra gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!